Vai. Ok, então, boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui com o colega Francesco Capellini em mais uma edição do Animar às Sextas. Nós agora, a partir de setembro, estávamos a pensar reestruturar este momento Animar às Sextas para uma periodicidade mais quinzenal, mas também depende um bocadinho da afluência das propostas que fomos recebendo sobre temas. Falando um bocadinho sobre isso, portanto, a ideia é que as entidades associadas a Animar e as pessoas associadas a Animar e seus parceiros possam propor temas para debate, sendo que se espera que sejam essas mesmas pessoas, organizações, a poder assegurar este momento de partilha entre pares. Que é aquilo que o Animar às Sextas, que nasceu em abril, pretende ser esse momento de partilha e de conhecimento entre pares. Portanto, passaria aqui a palavra. Este Animar às Sextas é um Animar às Sextas que foi preparado pelos dinamizadores e dinamizadoras regionais da Animar, que estão nos territórios a dar um apoio mais próximo às organizações da rede. E passava a palavra então, Francesco, queres introduzir alguma coisa antes de passarmos a palavra à Noémia? Eu acho que já podemos passar à Noémia. É só dizer quando quiser ter para partilhar o ecrã, com a apresentação eu já faço. Sim, senhora. Olha, então podes projetar o PowerPoint, o PDF que eu enviei? Ok. Está a ver? Sim. Perfeito. Estão-me a ouvir? Uhum. Pronto, olha, eu quando for para mudar eu digo muda ou passa. Ok. Eu estou aqui, apagado. Ora bem, boa tarde a todos e a todas. É um gosto estar convosco nesta rentrée do Animar às Sextas. Espero que tenham tido umas boas férias, caso tenham estado em férias. E vamos hoje debater ou conversar, explorar o tema das desigualdades sociais e de como é que podemos agir em rede face às desigualdades. Sabemos que podemos encarar as desigualdades de formas diferentes, consoante as nossas lentes, a experiência de vida, a posição e estatuto social, mas também encará-las de acordo com os valores que orientam o nosso agir e com o rumo que queremos dar à nossa vida e a visão mais ampla que temos da sociedade que queremos construir, não é? Nesta imagem, em que eu escolhi uma balança, vemos associada as desigualdades sociais ao tema da injustiça ou da justiça e quisemos com isto trazer ao debate e à reflexão a ideia de que a justiça social está associada, está ligada à concepção de que todos devem ter oportunidades iguais para se realizar e para atingir o seu projeto de vida. Podes passar? Francesco. Ora, este pressuposto de que todos têm as mesmas oportunidades, dos direitos humanos, todos nascem iguais perante a lei, é confrontado com a dura realidade e é ferido muitas vezes pelos factos. Basta termos um mínimo de experiência da realidade social, da dura realidade social, para concluir, para concordar com George Orwell, ou a afirmação de George Orwell, em que ele diz que todos os animais nascem iguais ou são iguais, mas uns são mais iguais do que outros, não é? É sobre as discrepâncias que evidenciam a miséria de um mundo em que, face à pandemia que hoje enfrentamos, mas face a muitas outras doenças, ou questões problemáticas sociais, em relação a estas discrepâncias, que é preciso também fazermos um esforço por desconfinar, por sair do nosso microcosmos, para nos abrirmos à mudança e à construção de uma realidade em que seja viável acreditar no sonho de uma vida digna para todos e para todas. É esta a nossa proposta, ou pelo menos a minha, aquilo em que eu acredito. Nesta apresentação, podes passar ao próximo, Francesco. Nesta apresentação, vamos abordar as desigualdades sociais sob diferentes ângulos e com perspectivas diferentes.
o porquê, o como, para onde das desigualdades serão focadas em diferentes pontos de vista, entre o micro e o macro, entre a economia e a sociologia, ou económico e social, o rural e o urbano, atendemos à diferença de género, à posição social que se ocupa, às diferenças de poder, enfim, que todos temos para nos conformar ou lutar pela mudança, não é? Em rede de associações, temos experimentado o potencial que as sinergias do agir em rede nos dão para encarar os problemas e procurar soluções para os mesmos com outra capacidade, com outra força. E é isso mesmo que estamos a fazer aqui, neste encontro de pessoas e associações, para partilhar, refletir e debater em conjunto. Podes passar, Francesco. Reconhecemos que as desigualdades sociais são uma realidade multifacetada que não pode compreender-se à luz de uma única teoria ou disciplina. É preciso uma abordagem que ponha em diálogo a economia com a sociologia, por exemplo, porque se é interessante considerar o leque de escolhas que se podem fazer na vida, também estamos conscientes que em muitas vidas são vividas como destinos quase sem escolha, com um limiar de escolha muito restrito. Também, em termos metodológicos, não podemos ancorar a análise das desigualdades sociais atendendo a um único indicador, por muito forte que seja, como o tradicional índice de Gini. Haverá que considerar diversos indicadores, como, por exemplo, a análise de histórias de vida, relatos de estudos de caso, análises macro, para compreender e agir sobre as dinâmicas sociais. Não é? Temos consciência de que para elaborar para ter uma compreensão mais multifacetada, é preciso percorrermos diversas escalas entre o micro e o macro, porque as desigualdades tanto se refletem na discrepância das remunerações, como na diferença que é eco da remuneração dos fatores produtivos, trabalho e capital. As desigualdades refletem-se a nível micro na desigualdade de oportunidades como já referi, face às escolhas que se abrem para construir projetos de vida, mas a nível macro estas desigualdades também se traduzem por exemplo, no fosso entre norte e sul. Sabemos que, por exemplo, face às mudanças climáticas, quem sofre mais são os países do sul, pouco contribuíram para as desigualdades, não é? Para os desequilíbrios macro, não é? Também devemos dar conta dos desequilíbrios entre centros e periferias, que têm a ver com as múltiplas formas de exploração que integram as designadas cadeias de valor global, não é? Há fazem processos produtivos a larga escala que estão muitas vezes assentes em cadeias de exploração que, no fundo, são processos muito injustos, porque fazem a riqueza de poucos à custa da exploração de muitas pessoas e da própria natureza, não é? Dos recursos naturais. Tudo isto, podes passar, Francesco, tudo isto testemunha, no fundo, podes passar? Tudo isto, no fundo, testemunha que as desigualdades sociais são muitas vezes associadas a um processo de crescimento económico que é iníquo e que nas aulas de economia, quando eu tive, era apresentada de uma forma demagógica, nos perguntava o que é que vocês preferem, ter um bolo pequenino, mas com as fatias todas iguais para todos, ou ter um bolo muito grande e as fatias são desiguais. Ora, isto parece-me uma falácia, porque a percepção das desigualdades e a ignorância, o véu sobre a forma da distribuição da riqueza é algo que não podemos aceitar como se fosse algo científico e que faz parte do funcionamento
da economia e é a única forma de criar e distribuir riqueza. Sabemos que há formas alternativas de criar e de distribuir riqueza e desenvolver os processos sociais. Podes passar, Francesco? Podes? Pronto. Portanto, aqui, quando falamos em valor, temos que analisar a sua criação e distinguir também entre o papel dos que criam valor, dos que produzem, e das organizações que se apropriam desse valor para, através de processos especulativos de financiarização da economia, portanto, pois o dinheiro por si só desenvolve processos que fazem dinheiro, não produzem e distribuem iniquamente a riqueza. Esses processos muitas vezes são feitos à custa da acumulação de riqueza, como já referi, exploração de mão de obra barata e expropriação da natureza, o que contraria todos os princípios de justiça social, desenvolvimento sustentável e equilibrado, etc. Podes passar? Agora vamos entrar um bocadinho mais numa outra fase desta apresentação, que eu não queria muito longa, que tem a ver com as diferentes facetas em que se espelha as desigualdades sociais, ou em que se traduzem as desigualdades sociais, mas em que vou também referir o papel de algumas organizações da rede animar situadas na região de Lisboa do Tejo, com a qual eu trabalho mais, para contrariar ou criar alternativas em relação aos problemas identificados. Todos sabemos que as desigualdades sociais estão ligadas a um aumento da infelicidade, não é? Da percepção de injustiça, de falta até de sentido para a vida. Em situações em que há a percepção forte de desigualdade social, também associada à corrupção e tudo isso, há muitas vezes propensão para as pessoas se suicidarem ou enverdarem por formas de economia informal também que são perigosas, não é? Que são problemáticas. E, portanto, é importante dar conta disto, que as desigualdades sociais se refletem apenas na questão do dinheiro que se tem, mas na qualidade de vida que se tem, na possibilidade que as pessoas têm de ter estilos de vida em harmonia consigo própria, com os seus ritmos, ter tempo para o lazer, tempo para o ócio. E neste sentido, lembrei-me de trazer aqui o exemplo da associação Slow Movement, que é um movimento que propõe uma mudança cultural para a desaceleração da vida cotidiana. A vida, como sabemos, a nossa economia, a nossa sociedade está muito fundada na aceleração dos ritmos, na exploração até à última gota da capacidade de trabalho, e é necessário, é urgente procurar outros equilíbrios entre economia e cultura, de forma a proporcionar a redescoberta de uma outra qualidade de vida em harmonia com os ritmos lentos, próprios e da natureza. Podes passar? Pronto, então a Slow Movement é a organização que eu escolhi para, no fundo, apresentar uma alternativa a este sentido que vivemos. Também as desigualdades sociais têm a ver e estão diretamente relacionadas com o tema da insustentabilidade ou da sustentabilidade, porque a sustentabilidade não pode ser só entendida do ponto de vista ambiental e das alterações climáticas. Tem também uma outra faceta que está diretamente associada a esta, que é a dimensão económica, social e política. Sabemos que as pessoas que vivem em situação de maior pobreza são aquelas que mais sofrem com as alterações climáticas, porque não têm uma habitação condigna que lhe permita suportar o excesso de calor, quer o excesso de frio, não é? Por exemplo. Então, para apresentar uma alternativa em relação a estas questões da insustentabilidade ou das igualdades sociais,
eu trazia aqui a CRES Açor, que é uma associação sediada nos Açores, que assinala este ano os 20 anos da sua constituição e que celebram no próximo dia 9 de setembro um encontro sobre a intervenção dos cooperadores em diferentes domínios, sob a bandeira da economia solidária na luta contra a pobreza e a exclusão e também a favor da sustentabilidade ambiental. Não é? Podia também aqui referir outros, como muitas outras, como a CELTOS, a Sustentabilidade e Fraternidade das Relações Económicas, e várias outras, eu trá-las-ei depois daqui a pouco. Em relação ainda à sustentabilidade, à desigualdade e insustentabilidade, destaco também o papel das nossas associadas Instituto Marquês de Valflor e OICOS, que trabalham mais a nível de cooperação internacional, se bem também têm projetos de cariz nacional ou regional, que desenvolvem, no fundo, alternativas a nível da cooperação, educação para o desenvolvimento, promovendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a justiça social em sentido amplo. Podes passar? Próximo. Sabemos que as desigualdades sociais também têm uma vertente territorial muito marcada. Não é igual viver no litoral, numa zona urbana, ou viver numa zona rural, como sabemos, não é? E, portanto, é preciso também dar conta dos desequilíbrios entre o urbano e o rural, e, neste sentido, eu escolhi para ilustrar ações que promovem o desenvolvimento local e no fundo, alternativas, a Associação Glocal Decide, que conta com a colaboração do professor Rogério Roca Amaro, que é um académico da nossa praça, que tem uma ligação muito interessante, é no fundo uma figura emblemática do desenvolvimento de base territorial, e ele liga o pensamento inovador e profundo sobre a dimensão territorial do desenvolvimento à ação solidária em contexto, por exemplo, de bairros sociais, promovendo as populações locais. Também recordo a nossa querida Carmen Bica, que partiu, mas ficou e deixou muitas lutas por continuar, por exemplo, no domínio da igualdade das mulheres em meio rural, na soberania alimentar, etc. Passamos agora a próximo slide, Francesco. Sim, podes passar ao próximo? Sim, é este. Na desigualdade de género, que sabemos que é uma das formas de desigualdade, das primeiras formas de desigualdade, que muitas vezes são encaradas como algo natural, mas que de facto são uma construção social, porque não é natural que uma rapariga seja vista como inferior só pelo facto de ser menina, ou não tenha as mesmas oportunidades, nem a possibilidade de escolher diferentes lugares na sociedade, nem de aceder aos mesmos lugares que os rapazes ou que os homens, não é? E então, neste âmbito, nós destacamos o papel, por exemplo, da Associação 6, sediada em Setúbal, que tem tido múltiplas iniciativas relacionadas com a igualdade e violência de género. Eu recordo, por exemplo, um encontro cujo título era Caminhos Partilhados em Desigualdade. O des estava entre aspas, igualdade. Tem tido inúmeras ações relacionadas com a violência de género, a violência doméstica, e, portanto, é uma associação que merece o nosso destaque e reconhecimento. Também neste âmbito das desigualdades de género podemos referir a Opus Diversidades, que tem uma ação mais virada para o combate à homofobia e outras fobias ligadas ao medo dos diferentes, não é? Das pessoas que sentem e defendem vidas alternativas. Não é? Agora passava às desigualdades na educação.
Pronto, isto eu estou a passar muito rapidamente, cada um destes tópicos dava para um animar às sextas, porque isto é para depois retomar, não é? Isto é apenas uma panorâmica geral. As desigualdades na educação são um facto ao qual não podemos fugir e que a Animar tem encarado de uma forma muito, a meu ver, muito oportuna e acutilante através de diferentes ações. Recordo os grupos de trabalho, educação, igualdade e cidadania, a oportunidade de produzir diversos encontros relacionados com a educação e as problemáticas no contexto da pandemia, e lembro que produzimos recentemente um documento que tem a ver cujo título é Reinventar os processos educativos no pós-pandemia. Também destaco o grupo de trabalho das comunidades ciganas, que visa promover uma maior inclusão social através da participação das comunidades nos processos de decisão que lhes dizem respeito. A nível de associações, refiro, pois eu vi que estão cá algumas representantes, pois as pessoas que quiserem apresentar melhor as suas associações são muito, muito, muito bem-vindas. Temos o ICE, Comunidades Educativas, que desenvolve projetos que também têm em vista poder enfrentar as desigualdades na educação. Depois, em termos de inovação na educação, destacamos a Tempos Brilhantes, a Barafunda e outras associações também voltadas para a educação ao longo da vida, a PALV, por aí adiante. Por último, quase a terminar esta minha intervenção, podes passar, Francesco. Queria chamar a atenção, próximo slide, para o papel que pode ter a inovação social no agir em rede face às desigualdades sociais, não é? Portanto, a inovação social tem a ver com mudança, com processos de mudança, transformação social. Nós não sabemos sempre para onde é que essa mudança se dirige. Sabemos é que é possível não aceitar a realidade como ela nos é dada nos telejornais ou nos relatórios do Banco de Portugal, macro, mas é possível também apostar em novos equilíbrios, não é? Propor mudanças, propor alternativas ao neoliberalismo que agrava as desigualdades e ao pensamento único que impede a liberdade e a criatividade que são necessárias para enfrentar os desafios e problemas com que nos defrontamos. Eu penso que todas as organizações da Animar, todas as associadas, estão envolvidas em processos de inovação social, mas mais ou menos, mas todas promovem, de alguma forma, alternativas ao neoliberalismo e ao pensamento único. Destaco, porque já referi outras anteriormente, a Gandeia, que trabalha mais a nível da promoção cultural, a Barraca também, que é o teatro ligado à transformação social, a Associação Tempo de Mudanças, a Celtos, Sustentabilidade e Fraternidade das Relações Económicas, o movimento 1 euro ligado à criação de alternativas de financiamento. Pronto, são diferentes formas de agir sobre a realidade e, no fundo, de impedir que se agrave o fosso cavado pela distribuição desigual de rendimento e de oportunidades. Podes passar, Francesco? Próximo. Portanto, aqui neste slide eu dou conta, mas não vale a pena estar aqui muito tempo a analisar isto, que de facto temos que reconhecer que a par das desigualdades na riqueza, há desigualdades na distribuição de poder e na possibilidade que os agentes têm de criar alternativas, de decidir, de implementar rumos, não é? para a economia, para a sociedade. E tendo em conta essas desigualdades na distribuição de poder, é que também é importante reconhecer estes processos locais de democracia não representativa, mas mais participativa, que são de facto
fermento de transformação social e de mudança, não é? E que possibilita, mais do que abordagens intelectualistas, que uma revolta quase surda ou uma aceitação fatalista das desigualdades sociais, possibilitam que se acredite e que se fomente processos de transformação e de mudança. Podes passar, Francisco, o próximo slide, que é o último. Portanto, para concluir, no fundo isto podia ter posto no início, é a animar neste projeto que tem um calendário, mas que eu penso que é quase interminável, de capacitar para agir em rede, tem que assumir o papel e deve realmente fomentar estes processos de debate para uma ação mais consequente, no fundo, debate, reflexão e ação face a esta temática que são temática muito complexa, que são as desigualdades sociais. Pronto. E agora vou passar a bola e o papel à minha colega e amiga Carolina Barrocas, que vai abordar as desigualdades sob outro prisma. Carolina? Carolina? Sim, muito obrigada, Noémia. Muito obrigada e parabéns pela tua apresentação. Deixa-me então, boa tarde a todos e a todas. Obrigada por estarem presentes e é para nós com muita satisfação que aqui os vemos retomar esta nossa dinâmica. Então vou-vos passar aqui a minha apresentação. Deixa-me ver. O Noémia aqui introduziu. O título que eu lhe dei foi o desenvolvimento local e as desigualdades do global ao local num contexto de pandemia. Isto tendo em conta, podes mudar, podes ir avançando que eu vou falando. Portanto, eu pensei, tendo em conta o quadro que nós estamos a viver, que seria bom trazermos aqui alguma reflexão em torno destas diferentes formas de desigualdades e a maneira como ela tem afetado de forma desigual os diversos contextos, as diversas dimensões da nossa sociedade. Então, o que é que eu pretendo? Para além de identificar algumas das fragilidades e aquelas desigualdades que no contexto da pandemia foram mais agravadas, queremos também partilhar informação sobre alguns instrumentos de gestão estratégica que estão a ser implementados, desenvolvidos em Portugal e, por último, importa ao escutar as nossas associadas, os nossos elementos da rede Animar, sobre as suas organizações, sobre os seus recursos, como é que elas pensam organizar-se. Então, como é que eu estruturei aqui o meu trabalho? Fazendo três dimensões de análise no âmbito das desigualdades. A primeira, fazer uma breve caracterização de nível global, a nível da União Europeia, Portugal, e depois descer ao nível das regiões e, quando digo mais concretamente, da região Alentejo e da região Algarve, que são aquelas que eu, enquanto dinamizadora, aqui estou a representar e estou a apoiar mais diretamente. Depois passamos para a rede de Animar, as dinâmicas que a rede tem feito, que se tem desenvolvido, e apresentar-vos de seguida alguns indicadores das desigualdades no país. Podes. Pronto. Então, entrando agora na nossa crise. Esta crise pandémica, que nos afeta desde março, desde os inícios de março, que começou por ser uma grave crise sanitária, ela atinge todos os setores das sociedades a todos os níveis. Podes avançar. Portanto, desde a economia, desde o ambiente, põe em causa as vulnerabilidades existentes a nível da União Europeia,
a fragilidade das economias, das pouco diversificadas indústrias, e neste caso concreto de Portugal, da nossa dependência, tudo isto são questões que vêm aqui à superfície. O Covid-19 e as desigualdades. As desigualdades, tal como disse, elas acontecem entre os países, entre as regiões, na distribuição da riqueza, como a Noémia também fez referência, as desigualdades sociais, no âmbito da igualdade de género, e nós aqui vimos como é que se agravou, como é que as mulheres estiveram mais à frente, a apoiar, a tratar, a servir nos serviços, nos grandes supermercados que tiveram em funcionamento. A maior parte são mulheres que trabalham e que lá estiveram sempre. No acesso à saúde, a desigualdade que existe, a educação, a cultura e todos os níveis de desigualdade que nós podemos ver a todos os níveis, aqueles que são mais afetados e de forma diferente. Apresentando-vos aqui alguns indicadores das desigualdades, no caso de Portugal, nós podemos ver o desemprego, o crescimento que teve no período homólogo, como podem ver, a quase 200 mil pessoas mais apresentam-se no desemprego, sendo que destas depois vamos verificar a diferença entre os que estão no desemprego e os que estão a oferir do rendimento do subsídio de desemprego, que há aqui uma discrepância muito grande, que há muitas pessoas que não estão com qualquer tipo de rendimento, que estão desempregadas, mas não têm subsídio. Passando ao nível do Alentejo, o desemprego no Alentejo, ainda assim, relativamente, não foi aquele que foi aparentemente mais afetado. No entanto, o valor é o que vocês podem ver. Temos mais, em relação ao período homólogo, mais 4 mil, quase 5 mil pessoas. E no Algarve nós verificamos então um crescimento quase exponencial. Dada a sua característica económica, que vive quase exclusivamente do turismo, e aqui os valores assumem números assustadores e bastante elevados. E o crescimento, isto são dados de junho, como depois podem ver na bibliografia, e a tendência em muitos dos indicadores é para, na verdade, ainda aumentar. Também a prestação social para a inclusão, vemos o crescimento que teve. A layoff, que quando entramos no ano passado, não havia meia centena de empresas em layoff, e atualmente temos 2.050 empresas que estão em situação de layoff, e segundo os estudos que têm sido divulgados, a perspectiva é que a partir de setembro o número de empresas que estão em layoff, essas pessoas vão passar para o desemprego e provavelmente os desempregados vão aumentar. E como veem agora então a prestação de desemprego, que o número que estão a receber não corresponde ao número de pessoas que estão, há aqui uma lacuna. Podes passar a avançar, que é para vos mostrar o rendimento social de inserção. O rendimento atirou para o desemprego mais quase 12 mil pessoas que estão a receber o rendimento social de inserção. Depois vemos aqueles cenários de tristeza em que as pessoas têm que recorrer ao banco, a ajudas do banco de alimentos, porque a situação é muito grave a todos os níveis. Ora bem, o que é que o nosso país está a fazer neste sentido para dar respostas, para esbater tentando minimizar estas desigualdades? O país está, vocês conhecem com certeza, esteve em discussão e não sei se já está mesmo a versão final, a visão estratégica para o plano de recuperação económica do país para o período para a década de 2030. Esta visão estratégica tem dois grandes eixos, que um deles é a criação de riqueza, através do investimento, da qualificação, da inovação, investimento público, e por outro lado, outro grande eixo é a distribuição dessa mesma riqueza.
reforçando precisamente o combate às desigualdades, promovendo o emprego e a qualidade deste e investindo mais no Estado Social, reforçando políticas e programas que estão atualmente em curso e outros que irão vir. Ora bem, chegamos aqui à nossa rede Animar, no caso do Alentejo, a rede Animar, temos aqui cerca de 12, 13 associações com maior ou menor atividade e todas as nossas associações trabalham em prol das desigualdades. Umas numas dimensões mais específicas, quer seja na igualdade de género, na inclusão, no apoio aos idosos, às crianças, no desenvolvimento dos territórios, o que leva precisamente a pensar, se não fosse este tecido que está fragilizado na realidade, o tecido associativo no Alentejo, mas que muito tem feito e que muito continua a fazer para promover e para esbater estas desigualdades que existem. O que é que nós perguntamos aqui relativamente às nossas associadas da rede? Perguntamos: que instrumentos estão estas organizações, o que é que elas dispõem? Estão preparadas para fazer face a este novo período que se aproxima, com estes apoios financeiros que vêm da Comunidade Europeia? Têm preparados os seus instrumentos de gestão? Já sabem como é que se vão reorganizar neste chamado novo normal, que nós não sabemos como é que é o novo normal. Vão aparecendo muitos estudos, vão havendo muitas organizações, muitos estabelecimentos de ensino superior que estão a debater esta situação. Inclusivamente eu tenho conhecimento que a nível aqui da Universidade de Évora, do SICS, que estão a desenvolver, têm grupos de trabalho, têm workshops em curso sobre o Covid e que debatem com frequência tentando encontrar respostas para este novo normal. Então, desafiando e pensando o que é que as associações, o que é que as associadas da Animar, desta rede, têm preparado, o que é que precisam e o que é que acham que podemos fazer nesta dinâmica de rede, que temos vindo aqui a construir e que não queremos de forma nenhuma que ela perca esta sua intensificação. Por último, tal como vos disse, a última parte do meu trabalho, quase para terminar, desta apresentação, eu faço aqui uma breve resenha daquilo que foi o nosso percurso desde março, onde entramos na pandemia, até agora ao mês de setembro. Tal como a minha querida colega e coordenadora e amiga, a Célia, referiu, o Animar às Sextas, que aqui estamos neste espaço, foi precisamente introduzido já dando resposta a esta necessidade de nós estarmos constantemente em contacto, a ouvir as associações que nos fossem trazendo as suas preocupações, o que sentiam necessidade de debater, de apresentar, para, de alguma forma, através de experiências que outras organizações da rede tinham desenvolvido, puderem aqui dar algum contributo para aquelas que estavam com maiores dificuldades. Aqui foram debatidos os mais diversos temas. Começámos pelas IPSS, que viviam uma situação de dramática, procurando, sem saber, não tinham recursos humanos, não tinham planos de contingência, não tinham planos de saúde, de higienização, precisavam de apoio. Debatemos questões como da juventude, do envelhecimento, do turismo, enfim. Inclusivamente debatemos aqui um Animar às Sextas sobre a inteligência emocional, que bastante necessário era e é neste contexto para nos ajudar a minimizar e a gerir de uma forma mais célere as nossas emoções, que nesta altura andávamos bastante preocupados. Depois, o trabalho da Animar, que já estando planeado,
se intensificou a nível de workshops, que foram situações emergentes que decorrem no plano para tentar dar resposta atempada a nível da legislação do teletrabalho, de legalidade, que tudo isto era uma novidade para a nossa rede. Os grupos de trabalho, tal como a Noémia também já referiu, o trabalho de grande impacto que aqui fizeram, fazendo chegar junto dos órgãos decisores sugestões de propostas de políticas públicas, nomeadamente para a franja, para as comunidades ciganas, que viviam situações muito preocupantes. Na área da educação, e aqui eu faço questão de referir o trabalho realizado por muitas das nossas associadas, nomeadamente a Terras Dentro, a Taipa, a Rota do Guadiana, a Ecos, que trabalham estas temáticas mais direcionadas, quer seja com as comunidades ciganas, na área da juventude, da educação, apoiando nesta fase de crítica, para que as crianças das escolas que ficaram sem trabalho, que ficaram sem escola, que não tinham computador em casa, que não sabiam como é que haviam de fazer os trabalhos, que os seus pais não podiam ajudá-los, que não sabiam, e estiveram lá as associações de desenvolvimento da nossa rede a prestar esse apoio a essas famílias e a essas crianças, a esses idosos e a essas famílias. Isto é um trabalho de grande relevo que tem sido feito. Quando aqui foi debatido também, apareceram algumas organizações que vinham promover o seu trabalho que estavam a desenvolver no âmbito da pandemia, esqueceram talvez, ou puseram de parte, que as associações de desenvolvimento local em cada um dos territórios que elas estavam a fazer o trabalho que sempre têm feito, ajudar a construir, a desenvolver, a promover, a esbater desigualdades, para que possamos ter melhor qualidade de vida. Não podemos esquecer. E agora, para tudo terminar, só não passa à frente, deixe-me só fazer aqui mais a minha querida Célia, porque eu quero fazer aqui umas perguntas desafiantes, aqui, exatamente, para terminar esta minha breve intervenção. Eu deixo uma pergunta para os nossos participantes, que com certeza será para nós também uma mais-valia perguntarmos que expectativas têm a curto prazo, já neste novo ano escolar que vamos entrar, neste novo período, em todos os dias, cada dia que passa, problemas é que têm, com os quais é que se debatem. Querem trazer que ideias e que temas têm, que queiram debater, que propostas fazem para que nós possamos dar continuidade a esta dinâmica da rede, que no âmbito deste projeto de capacitar para agir em rede ganhou aqui alguma expressividade e que tem sido reconhecido, o feedback que nos tem chegado tem sido bastante positivo. Trocar ideias, trocar práticas que possamos replicar noutros territórios, noutros contextos, noutras organizações, será certamente uma mais-valia para todos nós. Então, é com isto que me despeço, agradecendo a todos a vossa disponibilidade, a vossa atenção e contem sempre connosco e desafiem-nos, porque nós queremos ser desafiados, queremos dar respostas e queremos estar aqui na nossa rede a construir. Obrigada. Carolina, as questões podem ser brevemente respondidas agora pelos participantes em 10 minutos, só para fazermos aqui uma... Seria excelente essa ideia. Bom, para haver aqui alguma interação antes de passar depois ao Fernando. Exatamente, seria muito bom. Portanto, não sei se há, ao nível das pessoas que estão a participar, se alguém gostaria de intervir dentro do tema que nos congrega aqui hoje, dentro destas duas perspectivas diferentes que nos trouxeram a Noémia e a Carolina sobre o mesmo tema. Antes de podermos passar depois a palavra ainda ao Fernando e ao José, se alguém gostasse de responder a estas perguntas ou então fazer algum comentário àquilo que tem sido os temas, a temática
temática que nos congrega aqui hoje, portanto passávamos a palavra um bocadinho para esse lado. Ninguém quer comentar? Ninguém quer dizer algo? Posso? Manuela, eu ia te desafiar. Olha, vocês estão-me a ouvir? Estamos a ouvir e a ver, querida. Pronto. Bem-vinda. É a primeira vez que eu estou a usar este computador e isto foi aqui difícil. Pronto, regressámos agora, não é? E também a nós ICE colocam-se imensas questões, nomeadamente porque nós temos um trabalho de terreno ativo e de relação direta com as pessoas e o que, pronto, ainda não sabemos muito bem como vai ser. De qualquer dos modos, eu acho, e ouvindo agora aqui a Noémia e a Carolina, e era algo que eu também pensei que seria importante para o ICE, eu acho que nós temos que nos dar a conhecer. Pronto, sabem que eu tenho muito contacto com as escolas e muitas das vezes, de facto, os docentes, o corpo docente, os agrupamentos não têm a noção destas organizações da sociedade civil e do quanto nós podemos ser importantes para eles, não é? Que no fundo somos um recurso. E a propósito disto, isto pode ser agora uma ideia completamente estrambólica, mas eu deixava aqui se calhar um desafio da possibilidade se calhar de organizarmos algumas exposições, dando-nos, no fundo fosse uma forma de nos encontrarmos, darmos a conhecer e ao mesmo tempo criarmos alguns debates, sobretudo nas questões ligadas à cidadania. Portanto, isto é assim uma das ideias, porque eu penso que este ano talvez possamos ter um ano em que possamos fazer aquilo que dizemos sempre que não temos tempo, não é? Que é escrever, organizar ideias, se calhar organizar brochuras de trabalho, porque andamos sempre no terreno e não temos tempo para fazer este trabalho mais de background e de materiais que no fundo podem ficar organizados e relacionados com o que nós fazemos todos, não é? Pronto, era dizer isto, é só assim mais chega de algo que eu acho que não é difícil de fazer e que está ao nosso alcance e que pode contribuir e aliás, só para acabar, e porque nós também no grupo da educação referimos no nosso texto, portanto chegarmos aos agrupamentos e divulgarmos no fundo o nosso trabalho, não é? Portanto, se fizermos exposições por aqui e por acolá, físicas, presenciais, com algum controle, eu acho que isso era uma boa dinâmica e a partir daí podem surgir outras. Obrigada, Manuela. Obrigada. Eu concordo com a Manuela no facto de vai ser um trabalho de secretária, porque tenho muita dificuldade, e eu que trabalho diretamente com jovens, em acreditar que este ano vamos ter tempo para fazer trabalho extracurricular. Porque eu acho que a prioridade vai ser a escola, o conteúdo escolar, o tentar recuperar algo que nunca vai ser recuperado, mas vai haver essa tendência, mesmo limitações de horários, os horários vão ser maiores, vai haver aqui um desfazamento muito grande da antiga realidade e da nova realidade. Por isso concordo com a Manela que acho que temos que aproveitar para pensar em estratégias e fazer trabalho de secretária, porque pelo menos nesta primeira fase ou num primeiro período vai ser muito difícil o trabalho no terreno. Pelo menos esta é a minha visão e se calhar aquilo que eu tiro para este próximo ano letivo, mas é uma partilha. Temos que fazer coisas, continuar a trabalhar mais virtualmente, não é? Porque eu acredito que por mais boa vontade que os agrupamentos escolares tenham em aceitar os nossos projetos e a nossa ajuda e a parceria, eles vão estar atarefados com outras prioridades escolares. E por mais que nós acreditamos que tudo aquilo que nós fazemos traz competências e se calhar não tanto conteúdo, que é um bocadinho que a escola traz,
para ir para a escola, para o sistema escolar, o importante é cumprirem programas e que haja aqui objetivos de conteúdo. E por mais que eles queiram encontrar forma de partilharmos coisas, vai ser muito complicado encontrarmos espaço para isso. Ok, Anabela, obrigada por essa partilha também. Mais alguém quer acrescentar alguma informação, apresentar a sua organização a quem está presente? Penso que agora terei ficado sem internet. Continuam a ouvir, peço desculpa. Sim, sim. Então foi a Anabela, peço desculpa, congelou aqui a imagem para mim, eu fiquei na dúvida se seria o problema da minha internet. Se não houver mais intervenções, passaria a palavra então ao Fernando. Fernando? Tens que ligar o microfone, Fernando, desculpa. Ainda não te estamos a ouvir, não. Já está, penso que já está. Sim, agora sim. Pronto, ok. Olá, viva, boa tarde a todos. Célia, faz-me um favor, eu mandei-te um mail, consegues... Estou com a apresentação, sim. Sim, é melhor, porque assim também consegues gerir melhor o tempo. Eu também vou tentar não perder muito tempo. Olha, vou-te dizer, Fernanda, afasta só um bocadinho do computador, porque senão não conseguimos ver. Pronto, ok, para já deixa ficar assim. Só estamos a conseguir ver a tua boca. Diz? Aí desenquadrado. Conseguimos só ver a tua boca. Porque tenho isto aqui pronto. Mas ok, vai ter que ser assim. Tens que pôr a câmera um bocadinho mais para cima, não sei se consegues. Sim? Isso, exatamente. Prontos, mais uma vez boa tarde a todos. Portanto, vamos dar aqui uma perspectiva da parte do Norte. A primeira coisa a dizer é que, dividindo duas partes, a parte do agir em rede e as desigualdades, a importância de trabalhar em rede e a importância que o ato de trabalhar em rede tem no facto de mitigar ou, de certa maneira, esbater as desigualdades sociais. É a primeira coisa que também para nós, embora sejamos com a Zona Norte, Centro, Lisboa e Alentejo e Algarve, isto é o efeito demonstrativo que nós também conseguimos trabalhar em rede. E, portanto, isto no final não interessa que seja uma coisa muito perfeita, porque às vezes as pessoas também procuram de tal maneira a perfeição que às vezes a perfeição é uma desculpa para não se fazer as coisas. E, portanto, acho que as coisas devem ser feitas caminhando e no final o resultado será bom. Isto aqui é uma expressão do Bob Marley, porque eu também não quis ir para coisas muito políticas, porque, portanto, isto a desigualdade toca a todos, portanto, é uma coisa que nos toca a todos como ser humano. Célia passa, porque não te importas. Desigualdade social, avança. Pronto, esta aqui é uma expressão que eu sempre gostei muito e por agora vou explorar quem é este senhor, porque para mim define muito o que é desigualdade. Ou seja, uns morava na rua do meio e há outros que moram no meio da rua. E, portanto, esta situação que nós pensamos enquanto estamos confortáveis, há outros que estão no meio da rua. Célia avança. Isto é de Aristóteles, devemos tratar igualmente os desiguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Ok. Não podia deixar de, agora nesta parte mais, que para mim começa a ter alguma mais profundidade, não podia deixar desta breve apresentação sem focar os objetivos para o desenvolvimento sustentável. Porque no fundo está aqui tudo. Portanto, este tudo, é claro que plasmado nestas imagens. Peço desculpa, mas é que um vídeo que eu estava a fazer download, que é a intervenção do Zé João, ficou assinado. Eu também estou a ouvir mal, isto não está pronto. Isto plasmado, aqui pode parecer muito fácil, claro que isto é muito complicado, mas o que é certo é que está aqui tudo. Está aqui tudo de forma muito integrada. Cada um dos objetivos são complicados, o seu todo, no fundo, representa o globo, representa a nossa vida. Destes vou destacar, ou se ela avança um bocadinho, sem portas, principalmente, já que estamos a falar de igualdade, a medida 5 a 10, portanto, a igualdade de género,
a redução das desigualdades, e depois o 16 e o 17, que é a paz, justiça e instituições eficazes, ou seja, fortalecer os meios para a implementação e revitalização da parceria global para o desenvolvimento sustentável, parcerias e meios de implementação, ou seja, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e constituir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Isto depois, obviamente, terá a ver com a governança, com o lobby participativo individual e, portanto, com o empowerment. Aquilo que eu vos proponho é fazermos então uma caminhada para a igualdade. Portanto, Célia, só não te importa, isto é complicado porque não consigo escrever assim muito bem. Ok, temos a igualdade, a desigualdade e a igualdade são duas faces da mesma moeda. Temos um globo proporcionalmente gigantesco na questão da desigualdade. Portanto, não adianta negar, isto é uma evidência. Portanto, desde a riqueza está muito mal distribuída. Nem vou falar no Pareto, que ele diz que é uma proporção 20-80, mas isso é muito otimista, mas estamos a falar numa proporção 5-95. E, portanto, aquilo que eu proponho é fazer uma caminhada para a igualdade. Ou seja, esta caminhada para a igualdade, em vez de ser os Cs, que são as unidades de conta, que eu também durante algum tempo fui técnico em unidades de conta, e aquilo que eu proponho é fazermos os Cs e unidades de cooperação. Ou seja, unidades de cooperação e unidades de capacitação. Portanto, partimos de uma situação de desigualdade para a igualdade de 1000 e aquilo que eu vou propor é com alguns exemplos práticos, com coisas pequenas, e não há coisas grandes nem pronto, há coisas com maior dimensão, há coisas com mais impacto. Mas todas elas são relevantes, todas elas são importantes, cada uma à sua escala. Senão, portanto, também esta situação de à partida não estarmos logo a criar obstáculos, muitas vezes pode parecer até como desculpa porque não se faça nada. E, portanto, posto isto, Célia, avança. Começamos aqui o animar e capacitar para agir em rede, como muito bem a Noémia e a Carolina também abordaram, a importância deste projeto. Isto aqui tem alguns associados do Norte, mas obviamente caberiam aqui também do Centro, de Lisboa, do Alentejo, dos Açores, de Norte a Sul, porque a Animar tem esta dimensão nacional. Eu destaco aqui, por exemplo, a Adritem, a Adrata, a ATAC, a Ader Souza, pelas DLBCs, portanto são associações de desenvolvimento local de base comunitária, vulgarmente associações líder, e elas aqui têm um papel importantíssimo em mitigar uma das desigualdades, que é a desigualdade interior, litoral, e portanto a perspectiva de fixar as populações e o direito que as pessoas têm de nascer e morrer no sítio onde nasceram. Uma coisa é por opção sair, outra coisa é terem que sair. Portanto, isso também para mim, na minha perspectiva, é uma violência e, portanto, neste aspecto, a DLBC e o programa Líder têm feito um trabalho excelente. Temos o caso do Teatro Experimental Fabiense, também faz coisas muito interessantes, a DSL, CLAP, é para o Museu do Barroso, a Associação Guiar Floresta, a DESCO, a Atlas, o Uninorte, o Espaço T, a J Dião e a APETS. Por exemplo, a Atlas e a Adritem, também com a Cres Assur e a Monte Alentejano. Não é assim, Célia? Corrijo-me. Estou? Eu não vos ouço. Eu não consigo ouvir. Eu não ouço mesmo. Portanto, fizeram um grupo de trabalho para as imigrações. Portanto, um trabalho também muito excelente. Portanto, um bom trabalho. Avança, Célia. Estou? Sim, eu estou a ouvir, não sei se me estás a ouvir. Eu não ouço. Ok, posto isto, portanto, fruto da intervenção destas associações e, portanto, com resultados práticos, pode-se caminhar e pode-se cooperar falando. Agora, eu acho que só falar também não chega, só debater já não chega. E eu também concordo com uma senhora que peço desculpa que falou anteriormente. Eu também acho que as associações fala-se muito e elas não se conhecem umas às outras. Isto parece que vivemos num prédio comunitário em que cada associação não conhece a outra e cada associação não conhece o projeto da outra. E depois o que acontece é que se faz repetições de trabalhos, discute-se o discutido, debate-se o debatido, enquanto que se pode facilmente queimar etapas porque já há coisas que já estão feitas. Obviamente que há muito boa vontade, há massa cinzenta por aí do bom e do melhor,
há gente aí que tem muita capacidade e muita força, agora podem partir já de um patamar que já está feito, pronto, porque há muita coisa que já tem sido feita nos últimos anos, nos últimos 20, 30, e acontece, eu concordo, corroboro e sinto isso, que as associações, não de forma voluntária, como é óbvio, de todo, mas há um desconhecimento das associações umas das outras. Parece realmente um prédio comunitário e que nós dizemos bom dia e boa tarde e passados 20 anos não sabemos quem é a pessoa que esteve ali, não sabemos o nome, etc. Mas fruto desta intervenção de cada um destes associados, passámos a ter uma desigualdade para a igualdade de 900, ou seja, nesta unidade de caminho, nesta unidade de cooperação, conseguimos arranjar que a igualdade, o progresso, o globo, a humanidade, a igualdade aumentou e a desigualdade diminuiu. Posso dar agora alguns exemplos, só meramente. Isto é do Espaço T, é um projeto que eles tinham, um mundo mais inclusivo e equilibrado. Neste caso, é a forma. Isto são exemplos que, obviamente, está por aí. Isto não é nada, não se está aqui a descobrir a pólvora, porque eu sei que, de certeza, que há aí, cada um dos associados que está aí e outros que não estão, têm projetos deste género e têm projetos deste género ou melhores, cada um à sua escala, porque não há uns melhores que outros, cada um à sua escala. Portanto, as coisas têm que ser feitas em contexto e em escala. E, portanto, não é nada disruptivo, não é nada inovador. Agora, o que é certo é inovador e disruptivo para estas pessoas que estão aqui, para este senhor grande que foi e para mais. Portanto, que ele, no fundo, são protagonistas, são os atores do seu próprio processo. Como também, neste projeto que nós se pretende, é que os associados sejam os atores ativos e participativos deste processo. Porque será que isto podia ser feito desta maneira? De outra maneira pode, mas não era a mesma coisa, como disse. Portanto, isto sem os associados não tem piada nenhuma. Portanto, um mundo mais inclusivo e equilibrado, olhar o género, portanto, isto também é uma situação que elas fazem o argumento e fotografam e, portanto, dissertem modelos. Célia, podes avançar? Sim, Célia, podes? Desculpa. Aqui é uma sinopse. Também é bom que as pessoas tenham capacidade de rir delas próprias, não é? De brincar com elas. A diferença também parte por aqui. Portanto, esta situação de não rir uns dos outros, temos que ter a capacidade de nos rir por nós próprios, esta capacidade de brincar, a situação dos afetos. Outro projeto muito engraçado foi O Meu País no Teu, em que abordou as questões para a inclusão social, a imigração, a interculturalidade e a formação. Portanto, isto foi apoiado, vocês vão saber, no FAMI, no Fundo de Ensino e Integração, e que preconiza em que assente na arte, na linguagem universal e como instrumento de integração. Criaram também, portanto, está a decorrer, no período 2020, isto ainda em período de pandemia, portanto, é outra coisa de ver a capacidade de muitas organizações muito de se adaptarem. É uma circunstância de fragilidade e de grande problemática, uma situação que ninguém estava à espera e não sabia como haviam reagido. Mas estas organizações, como têm seres que dependem delas, não têm tempo porque o amanhã é já hoje. E, portanto, há aqui organizações que têm uma capacidade deliciosa de rapidamente se adaptarem. Portanto, estamos a falar de abril 2020, é só fazer as contas e, portanto, um projeto a identidade individual no mundo global, um projeto Interculturalidade 4.0. Em que, pronto, se abordaram questões como questões de género e imigração. Eu faço aqui questão para ver a diversidade e a panóplia que há lugar para todos. Pronto, a premissa é o respeito ao lugar para todos. Temos ativistas de questões LGBT, a Associação Cultural do Bangladesh, luso-africana, depois aqui nesta Igreja Ortodoxa, a Imad Mesquita, a comunidade hindu, portanto, ou seja, há espaço para todos. Eventos que é a parte da poesia e a interculturalidade, portanto a parte da cultura como meio de integração dos povos, isto é, poesias do mundo, em que eram recitadas poesias de várias áreas
isto é, da União Ramani, portanto, da comunidade cigana, da União Ramani portuguesa. Aliás, este tem um hino delicioso, isto agora já é uma vertente pessoal, eu gosto muito de música, sou um bocado meloma, e da old música, este tema é delicioso, eu depois posso partilhar isso com a Célia, ela depois pode pegar que este tema é delicioso. Portanto, estão aqui alguns artistas em que participaram. Ok, posto isto com esta intervenção desta organização, portanto a desigualdade, já estamos neste momento com 800 unidades de caminho, ou seja, portanto, ok, a desigualdade está a diminuir e a igualdade está a aumentar. Outro projeto engraçado da Associação Juvenil de Dião, que é o Rural 3.0, que é um projeto muito engraçado, que agrupa a vertente académica, interliga com e faz interligação com a comunidade local. Neste caso tinha este projeto que era comunicar e denunciar projetos de aprendizagem dos serviços rurais desenvolvidos em cada país, compartilhar e dar feedback sobre as suas experiências, discutir e refletir. Portanto, esta parte de discussão e refletir sobre os valores é importante. O Rural 3.0, portanto, era partir em questões comuns com uma abordagem inovadora, em que então integrava a comunidade académica, neste caso o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, os académicos e a parte da comunidade, partindo de soluções e com questões desafiadoras através da inovação dos produtos e do processo. Nós podemos inovar de duas formas, e isto inovar também não é inventar, às vezes não é, portanto não é inventar, e portanto podemos inovar ou através do produto, podemos inovar no processo, porque muitas organizações podem inovar e garanto que se refletirem dessa forma vão ter resultados positivos, podem inovar no processo interno, e isso não custa dinheiro, custa tempo e reflexão. E, portanto, aliás, que há estratégias especiais que remetem para esta questão. Ok, Célia, só um bocadinho. Portanto, neste caso a desigualdade já diminui, já estamos em 700, passamos aqui, sim, podes passar, Célia. A ADCL de Guimarães tem uma coisa que eu também acho deliciosa, que criou uma radionovela, em que também são os intervenientes, desde a camada, desde os jovens até os da terceira idade, em que escrevem o argumento e são eles que fazem a radionovela. E depois é uma forma de, em casa, ouvirem com os pais e com os familiares, etc. Sim, Célia, podes? Portanto, já diminuímos para 600, fruto deste trabalho, a igualdade está aumentando. Temos a APEDs também, portanto, é uma associação Piaget para o desenvolvimento social. Neste caso, eu trouxe aqui este porque trabalha muito com áreas consideradas mais marginalizadas pela nossa sociedade. Neste caso aqui tem a ver com um protocolo com Angola, mas eles trabalham muito também com a indústria do sexo, a prostituição, a toxicodependência, os problemas da SIDA, etc, etc. Portanto, também é um trabalho que fazem delicioso. Portanto, neste caso o projeto é a nossa marca. Portanto, neste caso aqui é a prevenção e diagnóstico do VIH e a tuberculose. Portanto, sejamos portugueses com X, portanto, ok, já aqui para obstar a que a igualdade de género não seja posta em causa. Ok, ficamos aqui numa situação de desigualdade de 500-500, não é? Pronto, já estamos. E agora já só faltam 500, não é? Como é? Vocês ajudam a fazer o resto, portanto já só falta mais um pouco. Se conseguirmos isso, a igualdade vai ter a igualdade, podes terminar com o último cero, se não te importas. Se conseguirmos isto, a igualdade vai ter este aspecto. E portanto, se cada um de nós der um pequeno contributo a caminhar, falar a caminhar, debater a caminhar, debater a cooperar, pronto, pode ser um bocadinho utópico, mas claro que se consegue, porque eu acho que é sempre muito mais fácil vermos a vertente na perspectiva do copo cheio do que do copo vazio, e portanto é a perspectiva do copo cheio, é uma perspectiva, e que com estes exemplos que eu estou aqui a dar e que vocês têm outros, não é? Portanto, não tenho dúvida, os que estão aí e os que não estão, não é? E que também, atenção, as pessoas que trabalham nesta área, só por se dedicarem a isto, é meritório, portanto, isto também
merece, eu intervenho de forma muito ínfima, mas observo mesmo com olho para as pessoas e acho que elas devem ter orgulho do que fazem, porque são trabalhos e projetos que obrigam a dedicar muito tempo, muito esforço. Muitas vezes há uma ligação muito emocional e muito forte aos projetos e às pessoas, e isto depois é complicado. Ok, estamos a contar que vocês depois façam então os outros 500, as outras 500 UC, e é tudo. Ok, obrigada, Fernando. Então, dava a palavra agora ao José João. Olá, boa tarde. Houve aqui uma pequena alteração aqui ao programa. Não vou ser eu a fazer a intervenção, vai ser da responsabilidade de um coletivo da Casa da Esquina, do qual eu faço parte, que preparou aqui uma pequena intervenção para finalizar este conjunto de apresentações. Francisco, queres avançar? Sim, já vou partilhando. Está a ver? Podes maximizar, não? Eu já vejo no ecrã assim. Se calhar todos temos que desligar o nosso som, porque senão não dá. Venham cá! Estou aqui! Aqui, anda, pá! Temos as horas, temos que mandar a reportar! Estamos aqui na República do Subinício, onde as pessoas estão a cotovelar para entrar, para conseguirem aceder aos seus postos, às suas vontades, aos seus sonhos, aos seus desejos. Elas querem aceder, mas não conseguem subir à República do Subinício! Esta porta foi financiada pela medida 321.402/2327 do Pois é, o plano de financiamento. Calma! Ai, tio! Vai para casa! Anda lá! Ainda vai ser que vamos... Senha 33! Só uma tolerância de 3 senhas! Sou eu. Então e o que é que traz aqui? O que é que me traz aqui? Olha, menina podia ser minha neta. O que me traz aqui é que eu trabalhei 20 anos numa empresa e depois a empresa faliu e abriram outro ao lado e eu fiquei desempregada e estou desempregada há 5 anos. Eu quero ter um emprego, quero contribuir para o meu país, quero contribuir para que isto melhore. Então agora com a pandemia e tudo. E quero também que as coisas, que eu possa aceder às coisas. Eu tenho direito a isso. Não posso ficar num canto. Quero contribuir, quero um emprego, quero uma vida digna, quero ter segurança social. Sou uma pessoa deficiente e quero também arranjar maneira de poder ir aos sítios todos. Sabem a dificuldade que eu tive aqui a subir, Nina? Isto não se faz. Quero um emprego, quero uma vida digna. Como estamos a ver, este elevador foi financiado pelo projeto do Pois é, como vocês sabem que é.
pagar? Com certeza, Sra. Doutora. A senhora vai para o piso 8, Ministério do Iradouro. Muito obrigada, Sra. Doutora. Olha, mandam-me para aqui, sem condições nenhumas, eu ter de descer esta escada horrível. E não me arranjaram nada, mais uma vez. Nem emprego, nem a segurança social, nem nada. Era a minha última esperança, estou muito desiludida. 33! 33! É comigo? Bom dia. Bom dia, o que é que traz aqui? Oh, doutora, então, você já sabe o que é que eu quero. A senhora já sabe. E está aqui ciganos que querem só andar ao RSI, eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu preciso trabalhar, não consigo estar em casa a ficar quieta. Está a perceber? Você tem que me arranjar um trabalho com direitos, com um contrato para a segurança social. Eu tenho a minha casa para pagar, eu tenho os meus filhos em casa, ninguém dá trabalho ao meu marido e ao meu filho mais velho. Você sabe disso. Você arranja-me um trabalho, faz favor, com direitos, que eu quero descontar para a segurança social. Venha cá! Estou aqui ao telefone ainda. Espera aí que já te ligo, já me estão a chamar. Diga lá, doutora. O seu piso é o piso 4, assimiladeiro. E como é que eu vou para lá? Vem aqui? Ah, bem. Até logo. Vê se me resolve o problema. É sempre a mesma coisa. Para as ciganas nunca há nada. É assim. É um país racista, é o que é. É só racismo. Depois dizer que não queremos trabalhar. Eu quero trabalhar, mas não me dão trabalho. Adeusinho. Só perda de tempo. Tenho os meus filhos sozinhos em casa. 33! 33! Sou eu? Boa tarde. O que é atrás aqui? Procuro emprego. Já fiz o meu curso e já estou há 3 meses à procura. Já mandei currículos para 200 sítios e ninguém me responde. Nem sequer me respondem. Tem respostas aqui, tem anúncios. Eu não posso continuar em casa dos meus pais. Vai para o piso 1 do Ministério do que há mais. Aqui também não há nada. 66. Vamos, filha, vamos. Vamos. Só visto que o teu pai também seguiu a vida a pulso. Anda. E o que é que o doutor deseja? Olha, doutora, eu desejaria um melhor piso para a minha filha. Se possível, o piso mesmo último, de lá de cima. Um piso onde ela ganhe o suficiente para alimentar a família, para viver razoavelmente e também que não seja uma moira do trabalho.